Professor Pacheco, o senhor disse que a Escola da Ponte aceita todos os alunos, brancos, pretos, ricos, pobres. Como foi superado o preconceito que causa tanto obstáculo no processo educativo? E uma outra, né, no seu perfil de inclusão encontra-se alunos dependentes químicos. Nós também tivemos alguns que traficavam droga e eram dependentes. Poderei dar um exemplo de um deles. Era o André, 15 anos de idade, tráfico de droga, roubo, prisão, prostituição infantil, 15 anos, expulso de outra escola, tinha posto um professor no hospital entre a vida e a morte, em estado de coma. Eu depois soube a história, não é? E quando ele chegou à ponte, a primeira coisa que ele fez, logo de manhãzinha, foi procurar aqueles que seriam o seu gangue. Ele não iria mudar de um dia para o outro, mas mudou. Ele chega, começa a tirar do bolso da calça os panfletos de heroína. Aqui tem outro nome. Os papelões, vários panfletos. Ia mostrar e tal. Depois tirou uma faca de ponta e mola, a faca saiu o boom e começou assim, e as crianças olhavam e tal. E eu continuei olhando a ver o que é que iria dar. De repente, ele resolve mostrar-se que ele precisava. A autoestima dele deveria estar de rastros. Ele nem sabia quem era, precisava de se mostrar. E então resolveu dar uma de durão e entrou no espaço onde estavam os professores e alguns alunos. Nós temos um espaço de manhã, nós não falamos sobre formação, mas onde tomamos chazinho, cachaça, conversamos entre os professores. E ele entrou, olhou para os professores, que estavam sentados numa mesa, e crianças sentadas noutro lugar, e então as cadeiras eram destas, ele deu o pontapé numa cadeira, para mostrar que ele era o durão, o traficante, e a cadeira foi para o ar, toda a gente olhou para ele com ar buçal, ele era enorme, era assim. Uma professora levantou-se, não é preciso irem todos, levantou-se uma e foi junto dele, olhando assim para cima, que ela era pequenina, e disse: olha, meu filho, tu não podes fazer isto nesta escola, tu vais apanhar a cadeira. E ela ainda não tinha dito isto, ele faz assim com a mão e diz: ó sua vaca, ó seu filho da puta, assim, eu desfaço, ouviu? Você com quem pensa que está a falar? Olha que eu pus um professor no estado de coma, eu desfaço, eu vou... Quando ele já estava prontinho para dar um murro, como ele dava na outra escola, quando estava assim, olhou à volta e viu à sua volta uns 20 adultos, jovens, crianças, olhando para ele amorosamente, afavelmente, numa rodinha acolhedora, e ele compreendeu a situação. Olhou à volta e compreendeu que se baixasse a mão para aquela professora, 30 mãos se baixariam sobre a cabeça dele. Porque aquela professora não estava sozinha. Aquilo que ele fizesse àquela professora, faria a todos que estavam a olhar para ele, amavelmente, amorosamente. Que na minha escola ninguém bate, nem ameaça, nem com o olhar. Então, ele baixou a mão, deu um sorriso, olhou, voltou a olhar e disse: senhora, desculpe, foi uma coisa que me passou pela cabeça e tal. A professora vira-se para ele e diz: eu sei, meu filho, foi uma coisa que te passou pela cabeça e que não se vai repetir. Agora tu vais pegar na cadeira que atiraste para ali, pões aqui no lugar dela, sentas-te na cadeira e eu depois vou falar contigo. Ele olhou, mas voltou a olhar à volta, viu aquelas dezenas afáveis, amáveis, amorosos que estavam ali à volta e, portanto, obedeceu. Compreendeu que o professor que ele pôs em estado de coma na outra escola estava sozinho e que na minha escola ninguém está sozinho. Compreendeu logo, mas assim compreendeu mais. Ao fim de uns 10 minutos, a professora levanta-se. Não, a professora faz assim, ele vai, senta-se junto dela e ela diz assim: olha, escolhe o teu professor tutor. Explicou-lhe que era um professor tutor. Escolhe aqui. Depois disse: vais escolher o teu grupo de acolhimento e o teu grupo de trabalho. Olha, pede à Presidente da Assembleia o
quadro de direitos e deveres. Olha, ele começou a compreender que nós nos preocupávamos com ele. Como ele era enquanto pessoa, mas que também exigíamos o respeito nosso, ou seja, que ele visse os outros como pessoas, ou seja, que nos importamos, que queremos criar vínculos na relação. Em pouco tempo, aquele jovem que tinha sido preso, que andava a traficar, que tinha posto um professor em estado de coma, ficou um anjinho. Não tinha alternativa. Não é milagre. É algo que acontece quando a escola está organizada de modo diferente.